Renan Silva, 2 de agosto, Bom Itamar, Jardim do Aquariano. Na estação amplitude modulada, este brilhante técnico, esse Fábio de Mel, média abelha de criatura. É o Ariano Carlinhos Luiz, que é nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco, na área do Distrito Industrial, onde estão os instrumentos da Rádio Difusora. E você está aí, prezado amigo, a quem desejamos agradecer a sua parceria, seu companheiro, a sua companhia, a sua presença muito honrosa nessa plateia só de amigos na madrugada da Difusora. Desejando para um amigo, nós estamos desejando para o amigo a continuação de uma quarta-feira rica de paz, de amor, de entendimento, de luz. E aqui nos cabe acrescentar que nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera, sem as açucinas do amor. Amigo, é um novo instante, um novo momento na sua existência. Reforme-se. Uma coisa que não pode ficar para amanhã é fazer e principalmente refazer a vida. Siga, amigo, avance. Siga para o amanhã. E nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera, sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo e Nossa Senhora Aparecida. A oração da manhã está no seu rádio a partir de agora. Depois dela, os jornalistas Paulo Roberto Guerra Mituso e Eduardo da Silva Paulo, juntos eles contarão a história do mundo no Jornal da Manhã. E às 7 horas, surfando na onda do sucesso, fazendo rádio que o povo gosta, com talento, com versatilidade, com responsabilidade. Ele já tem o seu nome já colocado no alto do pódio como um dos grandes comunicadores do rádio nesta terra. Neste momento, ele já despertou, fez uma desintoxicação muscular e caiu na piscina. Vai sair, porque será incensado com alecrim e alfazema para vir airosamente para fazer o rádio que o povo gosta. Ele está batizado, crismado no RG, no CPF, certidão de nascimento, certificado de reservista. O nome dele é... Mas a galera diz pra ele como? Isso, é desse moço que nós estamos falando. Ele vem 7 horas pra festa aqui em casa. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. De agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Destaques desta edição. Diretor da AFEAM é afastado pelo governador José Melo e a Assembleia Legislativa decide criar comissão de inquérito para investigar má aplicação de recursos públicos nessa agência de fomento. Manaus cedia a partir de hoje o Congresso Nacional de Ecoturismo. Após intermediação da Prefeitura, rodoviários suspendem paralisação anunciada para esta quarta-feira. Ministro da Saúde vem hoje a Manaus entregar unidades básicas para o interior. Operação Natal. 900 policiais vão às ruas para garantir segurança da população nas festas de fim de ano. Parte do trecho 2 da Avenida das Flores será entregue ao tráfego hoje. A ordem é diminuir despesas. Temer e governadores firmam um pacto para equilibrar contas. Professores de 27 universidades federais aprovam greve a partir de amanhã. Greve na Lufthansa afeta 100 mil passageiros em toda a Europa. Governo da Colômbia e FARC assinam um novo acordo de paz nesta quinta-feira. Copa do Brasil. Começa hoje a decisão entre Atlético Mineiro e Grêmio. Cidade vive horas de tranquilidade sem ocorrência de mortes por violência. Agora no Jornal da Manhã. 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. 18 milímetros de chuva. Temperatura máxima de 34 graus. Esta é a previsão do clima-tempo para hoje em Manaus, que amanhece com 25 graus e 80% de umidade no ar. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Quarta-feira, 23 de novembro. É o 327º dia do ano no calendário gregoriano, 328º em anos bissextos. Faltam 38 para acabar 2020.
2016. Dia de São Clemente I e o Dia Nacional de Ação de Graças. Também é o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista e o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Rio Negro estava parado na leitura de ontem no Porto de Manaus, mantendo o nível de 17 metros e 83 centímetros em relação ao mar. O aeroporto Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1891, primeira revolta da Armada. O almirante Custódio de Melo ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, forçando a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca. 1903, Olinto de Brito apresenta o ensaio Hipótese do Éter na Vida do Universo, que, segundo alguns estudiosos italianos, foi incorporado por Albert Einstein para a criação da teoria da relatividade. 1961, jato Comet 4 de prefixo LVH AHR da Aerolíneas Argentinas cai logo após decolar do Aeroporto Internacional Viracopos, em Campinas, provocando a morte de 52 pessoas. 1964, nos Estados Unidos, sai o álbum duplo The Beatles, Story. 5h50. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A paralisação anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus para acontecer nesta quarta-feira está suspensa. A decisão foi tomada pelos dirigentes sindicais depois de uma reunião que aconteceu no manhã desta terça-feira na Prefeitura de Manaus. Com isso, o sistema funcionará dentro da normalidade, mas está sendo fiscalizado desde as 4h da manhã pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, que acompanha a saída dos ônibus das garagens das empresas. De acordo com o chefe da Casa Civil, Márcio Noronha, durante a reunião, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, elencou alguns pontos que, segundo ele, prejudicam os trabalhadores. O dirigente citou situações como punição a trabalhadores, mudança de itinerários de linhas sem consulta prévia e a discussão em torno da substituição de cobradores por sistema automatizado sugerido pela Secretaria de Segurança Pública. Para Givancir, a intenção do sindicato não é prejudicar a população que usa ônibus, mas sim garantir os direitos dos trabalhadores. Mas a reportagem da Rádio Difusora também está fiscalizando com Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, estamos falando de transporte coletivo. Então, Paulo, conforme Paulo, você já nos recomendou desde o começo da madrugada, antes mesmo de começar a nossa edição, que eu passasse nas garagens do transporte coletivo das principais empresas. Pois bem, Paulo, assim o fizemos. Nós estivemos na garagem da Eucatu, na União Cascavel, na volta ali, quando estávamos no IML, ficar bem próximo, nós passamos, conversamos com alguns funcionários, tudo tranquilo, Paulo, tudo dentro da normalidade, a saída do ônibus se dá de maneira tranquila. O mesmo acontece aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, onde fica a garagem da Global. E com isso já passamos também, Paulo lá conversava também com alguns motoristas que já até fizemos amizade nesse negócio de paralisa aqui, paralisa lá. A gente já fez até um ciclo de amizades, nós já temos os contatos e a garagem da Global, Paulo, onde nós estamos nesse exato momento, está tudo tranquilo, a saída dos coletivos dá-se de maneira normal nesse horário. Portanto, se confirma a suspensão dessa paralisação, ainda bem que a população não aguenta mais ser penalizada com a falta de transporte coletivo. Peregrini, ontem faltava a luz a toda hora em Manaus, parece cidade de interior. O pessoal do interior de muitas cidades como Manacapuru, que anteontem à noite ficou sem luz a noite inteira, pessoal de Itacoatiara e de outros municípios reclamando falta de energia elétrica. Aqui em Manaus não é diferente. A luz falta a todo instante em muitas partes da cidade, muita gente ficou em consequência disso, sem água ontem em muitos bairros de Manaus, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, vem faltando água na cidade, é bom que se diga, por falta de energia. Às vezes na sua casa não está faltando energia, mas lá de onde sai o fornecimento da água falta. Daí a água também falta. E vem acontecendo realmente, Paulo, parece assim um escalonamento. Hoje é aqui na Zona Norte, amanhã na Zona Leste, amanhã no Oeste e por aí vai. Mas o fato é que praticamente todos os dias tem faltado energia em Manaus, no mínimo de 2 a 3 horas. Alberto Peregrini, noite de tranquilidade no IML. Tranquilidade, Paulo, nenhum registro de morte violenta até o presente momento, nem tampouco por acidente de trânsito, Paulo. Exames de corpo de delito foram realizados sim, mas homicídio, graças a Deus, na cidade, nós não tivemos nas últimas horas. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada na cidade. Vamos aguardar, esperando que nada também de grave aconteça, não é, Peregrini?
Beleza, Paulo, mas se acontecer, nós estamos de olho. E outra coisa, Paulo Guerra, a Rocan também, vamos destacar daqui a pouco, numa ação durante a noite e madrugada, 5 elementos em um carro roubado, estavam prontos para cometer assaltos, para cometerem delitos, e a polícia viu que eles estavam em atitude suspeita. Eles, quando foram fazer a abordagem, os bandidos tentaram fugir, entraram na mata, a polícia foi atrás e conseguiu prender os bandidos. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência, Paulo Guerra. 5h54 em Manaus. A média mensal de assaltos a ônibus em Manaus caiu nas primeiras 3 semanas do mês de novembro, comparado com outubro deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Uma força-tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil está atuando em diversas frentes para coibir esse tipo de crime. Os dados mostram que em outubro a média semanal de assalto a ônibus foi de 87 ocorrências. Em novembro essa média caiu para 34 casos, uma redução de 60%. Paralelo às ações da Secretaria de Segurança, a Polícia Militar realiza a Operação Catraca com abordagens móveis e fixas em ônibus e terminais. Somente no último final de semana foram mais de 10 mil abordagens a veículos, entre ônibus, motocicletas, carros e caminhões, e cerca de 20 mil abordagens a pessoas, com 28 prisões em flagrante. Confira a hora. 5h55 em Manaus. Com o objetivo de reprimir a criminalidade e garantir a tranquilidade dos cidadãos amazonenses durante os meses de novembro e dezembro, período em que o comércio fica aquecido com o pagamento do 13º salário e a realização das tradicionais festas de fim de ano, a Polícia Militar lança hoje a Operação Natal 2016. Como parte da Operação Natal, a Polícia Militar do Amazonas atuará com os 3 grandes comandos que compreendem o Comando de Policiamento Metropolitano, o Comando de Policiamento do Interior e o Comando de Policiamento Especializado. Somam-se a este contingente na capital todos os policiais militares que atuam na administração e serviço extra. Desta forma, a Polícia Militar atuará na Operação Natal deste ano com mais de 900 policiais militares que irão intensificar o patrulhamento ostensivo motorizados em viaturas e policiamento a pé em toda a capital e no interior do estado. Este ano, a Operação Natal contará também com o policiamento montado do Regimento Montado da instituição, que fará o patrulhamento em alguns pontos da zona oeste da cidade. A temporada de cruzeiros marítimos 2016-2017 já começou e a Polícia Militar montou o planejamento diferenciado que vai desde pontos de monitoramento com policiais à paisana até acompanhamento pessoal aos turistas nesta nova temporada. Todo o policiamento realizado é para resguardar a segurança dos turistas que desembarcarem em Manaus. Entre os locais para esse monitoramento estão os pontos turísticos da capital, como o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa e o Porto de Manaus. O espectro de segurança compreende áreas terrestres e fluviais. De acordo com a Amazonas Tour, mais de 24 mil turistas devem desembarcar na capital durante a temporada 2016-2017 de cruzeiros, que iniciou neste mês de novembro e vai até junho de 2017. O navio Insignia será o próximo navio a atracar no Porto de Manaus no dia 28. A Secretaria Executiva de Política para Mulheres da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejus, que realiza desde sexta-feira próxima até 10 de dezembro a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência e sensibilizar a população sobre a temática. A abertura será no dia 25 de novembro, data internacional da não violência contra as mulheres, às 9 horas, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova. 5h58 em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, realizará nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, a liberação de parte do trecho 2 da Avenida das Flores, no bairro Cidade Nova. O trecho 2 é a parte superior do acesso pela Avenida Timbiras. A liberação fará com que o tráfego de veículos da região retorne à normalidade. Na parte de baixo estão sendo construídas as cortinas laterais da passagem de nível. Essa construção faz parte do trecho 2, que terá 1,2 quilômetros de extensão e está situado entre as avenidas Timbiras e Noel Núteus, passando pela lateral do Parque Estadual Sumaúma, na Cidade Nova 1. A outra trincheira será construída na Avenida Noel Núteus, sob o terminal de ônibus da Cidade Nova 1, conhecido como T3. Quando estiverem prontas, as 2 trincheiras darão lugar às passagens subterrâneas sob a Avenida Timbiras e sob o T3. Emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã.
Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM, Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, esclareceu informações sobre o funcionamento das agências do Banco do Brasil no Estado. Ele conversou com o superintendente do banco e questionou sobre a manutenção do atendimento para não prejudicar a população. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, conversou na manhã desta terça-feira com o superintendente regional do Banco do Brasil, Dermilson Souza. O deputado mostrou preocupação com os atendimentos realizados pelas agências e as notícias divulgadas sobre possível fechamento de unidades no estado. Porque realmente nós estávamos preocupados com a diminuição da qualidade dos serviços prestados pelo banco no estado, e isso nos trouxe aí uma informação importante, boa para o estado, de que nem de forma alguma nos municípios do interior do Amazonas, nenhuma das agências serão fechadas. São cerca de 20 agências, principalmente nos municípios polo. Em todos os municípios polo do estado do Amazonas tem Banco do Brasil. E onde não é município polo, as agências permanecerão. Como é o caso, por exemplo, de Urucurituba, que não é município polo, mas tem. Como é o caso de Barreirinha, que não é município polo, mas tem Banco do Brasil. E nos demais municípios que são polo, também nenhuma das agências serão fechadas. Dermilson Souza, superintendente do Banco do Brasil, esclareceu que apenas 3 agências serão fechadas em Manaus, mas os atendimentos que antes eram realizados nessas unidades serão transferidos para outras agências com maior estrutura. Aqui no Amazonas, nosso impacto será mínimo, nós teremos 3 agências que serão encerradas, só apenas, e outras 3 agências estamos fazendo só um ajuste administrativo, mas elas continuarão abertas ao público. Então, é uma alteração de estrutura que não atinge o interior do estado, nenhum município onde o banco está presente será atingido, só a Praça de Manaus, mas num movimento muito pequeno e que não causará nenhum tipo de prejuízo à população, uma vez que esses clientes continuarão tendo atendimento do Banco do Brasil nas outras demais agências que nós temos na Praça de Manaus. Daniela Cardoso para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou ontem o resultado da pesquisa nacional por amostra de domicílios referente ao terceiro trimestre de 2016, encerrado no mês de setembro. De acordo com os dados, a taxa de desocupação do Amazonas neste período foi de 13,6%. O que representou um aumento de 0,4% em relação ao trimestre anterior. O número equivale a 240 mil pessoas sem trabalho em todo o estado. Nesta quarta-feira, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, SES, realizará o encerramento da 7ª campanha de desarmamento infantil, violência nem brincando, que neste ano teve como tema ou como subtema arma nem de brincadeira. O evento acontecerá a partir das 9h da manhã no Centro de Educação em Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no Jorge Teixeira. Em 2 medidas cautelares assinadas no início da tarde de ontem, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e relator das contas do Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implurbe, Mário de Melo, determinou a suspensão da contratação de permissionários para 3 quiosques do Parque Cultural de Esporte e Lazer da Ponta Negra por possíveis irregularidades no processo licitatório e ainda a paralisação imediata de obras no local, conforme representação da empresa CV Indústria e Comércio de Alimentos. Tráfico humano na Amazônia, manejo e exploração sustentável do jacaré na Amazônia. Estes são alguns dos temas que serão discutidos na 9ª reunião ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico em Cuiabá, no Mato Grosso. O Parlamento Amazônico é formado por deputados estaduais dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira: Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. O grupo busca soluções para problemas vivenciados na Amazônia. Segundo o presidente do Parlamento Amazônico, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT do Amazonas, o parlamento vem cumprindo o objetivo de realizar conquistas para os estados. A reunião se inicia nesta quinta-feira, às 10h da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa do Mato Grosso.
Delegados, investigadores, escrivães e técnicos administrativos estiveram nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado em busca de apoio na luta pela valorização salarial do quadro de servidores da Polícia Civil. Recepcionados pela deputada estadual Alessandra Campeiro do PMDB, que é servidora concursada da Polícia Civil, lideranças se manifestaram na tribuna e explicaram suas demandas aos parlamentares em sessão de tempo concedida pela mesa diretora da Casa. A categoria se mobiliza porque o governo não prevê o montante de aproximadamente 40 milhões de reais na Lei Orçamentária Anual Alô de 2017 para o pagamento da terceira parcela da lei que instituiu a reestruturação remuneratória dos policiais civis. Orçamento impositivo. A Assembleia Legislativa realiza a reunião entre deputados e secretários da Cefaz para tratar das emendas parlamentares. Na ocasião, o presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, falou sobre os benefícios desse instrumento para a população. Defensor das emendas parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, falou sobre a tramitação desse instrumento, uma novidade no Legislativo Estadual. Para tratar dessa mudança, na forma de apresentação de emendas, os representantes da Cefaz estiveram na Leana esta terça-feira. Sobre o assunto, Josué Neto apontou que vai apresentar emendas para que investimentos sejam realizados em pesquisas desenvolvidas pela UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, e destacou os benefícios que essa mudança na proposta orçamentária vai trazer para a população. Pela primeira vez no estado do Amazonas, nós vamos utilizar este instrumento, que é a emenda impositiva, que cerca de 20 estados brasileiros já utilizam isso. Dos 27 estados brasileiros, 20 já utilizam esse instrumento. A própria Câmara de Manaus utiliza esse instrumento. O Senado Federal e a Câmara de Deputados já utilizam esse instrumento há mais de 20 anos. Eu tenho assim a plena convicção de que nós indicarmos uma determinada associação, uma determinada área de atuação, seja na saúde, seja na educação, seja na área de esporte, na área social, na área de infraestrutura. Quando nós indicarmos que aqueles recursos serão utilizados naquela área ou naquele determinado local, isso vai ser tratado pela sociedade e em especial pela imprensa com a maior transparência possível. A reunião aconteceu na presidência da ALEAN e contou com a presença da maioria dos deputados, do titular da Secretaria de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, e da secretária executiva de Orçamento, Jória Macari, que explicou o que será feito daqui para frente. A nossa maior preocupação hoje é saber de onde anular, né? Porque o orçamento do ano que vem é bem limitado, né? E nós vamos levar a informação ao governador para definir realmente de onde vai ser a anulação para atender o orçamento impositivo. A próxima reunião entre deputados e secretários está prevista para a próxima terça-feira. Daniela Cardoso para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. O Ministério Público do Amazonas expediu recomendação à Polícia Militar para que não sejam cobradas taxas aos pais de alunos dos colégios da PM para fins de matrícula, rematrícula, aquisição de material, uniforme escolar ou de qualquer natureza. Na avaliação do órgão, tais cobranças, ainda que pagas de forma voluntária pelos pais, contrariam o princípio da gratuidade do ensino público garantido pela Constituição Federal. Junta provisória aponta irregularidades em contas do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. O presidente afastado Valdemir Santana está sendo acusado de manter uma conta particular em fundo privado no valor de 4 milhões de reais e de ter sacado mais de 38 milhões das contas do sindicato sem nenhum comprovante contábil. Os auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas vão realizar na manhã de hoje uma manifestação pacífica no setor de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Aproximadamente 100 manifestantes devem participar do manifesto que começa às 10 horas. A principal reivindicação da categoria é desestruturação da Receita Federal e do cargo de auditor fiscal após a mudança do relatório substitutivo do projeto de lei 5864/16, aprovado no dia 9 de novembro na Câmara dos Deputados. Segundo Frederico Augusto Castelo Branco, que é auditor fiscal do órgão e atua no setor de controle aduaneiro, a reformulação do projeto desfigurou a atividade, desestruturou e politizou a Receita após a interferência do relator, deputado Wellington Roberto, do PR da Paraíba. Manaus recebe de hoje até o dia 26 o 11º Congresso Nacional de Ecoturismo, o Conecotur.
e o 7º encontro interdisciplinar de ecoturismo em unidades de conservação. Os eventos são organizados pelo curso de turismo da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas. A abertura oficial do Conecotur acontecerá nesta quarta-feira às 20 horas com a apresentação da Orquestra de Violões do Amazonas no Teatro Amazonas. A organização do evento espera receber em torno de 300 participantes de todo o país, entre eles pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação, representantes de instituições públicas e privadas, de ONGs e de comunidades ribeirinhas e indígenas. As programações acontecem no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas. Nesta quarta-feira, às 14h30, no Porto de São Raimundo, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entrega 3 unidades básicas de saúde fluvial, que serão destinadas ao atendimento de populações ribeirinhas dos municípios de Barreirinha, Parintins e Anamã. As unidades básicas de saúde ofertam serviços de atenção básica em saúde e foram construídas com recursos do governo federal e equipadas com recursos partilhados da Secretaria de Estado da Saúde e das prefeituras de Barreirinha, Parintins e Anamã. 6h17 em Manaus. Em viagem oficial a Brasília até amanhã, o governador José Melo está em busca de recursos federais para o estado e, de acordo com as previsões do governo, são no mínimo 552 milhões provenientes de empréstimos, depósitos judiciais e royalties de gás natural. O cálculo não inclui o valor da falta que deve ser liberada aos estados oriundos do programa de repatriação do governo federal. E a repatriação de recursos foi um dos temas que o governador tratou ontem pela manhã no encontro prévio de governadores na residência oficial do gestor do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, na qual pretendem unificar propostas relativas à repatriação e à liberação de empréstimos pelo presidente Michel Temer para os estados que têm classificação de risco A ou B na avaliação do Tesouro Nacional. Por determinação do governador José Melo, o governador em exercício Henrique Oliveira assinou ontem decreto por meio do qual resolve afastar preventivamente dos respectivos cargos a diretoria da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas, AFIAM. O afastamento foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira. O decreto determina que o diretor-presidente Bandor GB Filho, o diretor de crédito Marcos Paulo Araújo Vale e o diretor de administração, finanças e tecnologia Arthur de Brito Alencar Cavalcante sejam afastados até a conclusão da apuração pelos órgãos competentes dos fatos relativos à suspeita de má aplicação de recursos públicos. Também designa o técnico de arrecadação de tributos estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, Alex Del Diglio, para ser em prejuízo de suas atribuições, responder até a ulterior deliberação pela presidência da APA. Com 9 assinaturas, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou na sessão desta terça-feira o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as suspeitas de má aplicação de recursos públicos em contratos firmados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM. Polícia. Adolescentes que fugiram de casa em Cacau Pereira são localizados em Manaus. Quem tem os detalhes é J. Rai. A conselheira tutelar Celina de Jesus entrou em contato com a nossa reportagem no dia de ontem para ajudarmos a localizar a família de um adolescente de 13 anos identificado como Moisés, residente em Cacau Pereira. De acordo com Celina de Jesus, o Conselho Tutelar de Iranduba foi acionado pelo SAICA, o Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, sediado em Manaus, onde o menino de 13 anos está abrigado. Sobre Moisés, não há muitas informações, apenas que mora em Cacau Pereira e que o nome da mãe dele é Marina. Esse é o segundo caso, só nessa semana, de menores que moram em Cacau Pereira, sumiram de casa e foram localizados em Manaus. Na última segunda-feira, os conselheiros tutelares de Iranduba, Joel Sena e João Vitor, foram acionados pela coordenadora do SAICA, Lenise Trindade, para ajudá-la a encontrar os pais de um adolescente de 12 anos de idade que foi conduzido ao órgão pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente DEPICA no dia 12 deste mês, pouco depois da meia-noite. Inicialmente, o menino deu o nome de Wilson e disse não saber onde morava.
Depois de uma intensa mobilização nas redes sociais, o Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente e o Conselho Tutelar de Iranduba descobriram tratar-se do estudante Vinci dos Reis Rocha, que havia fugido de casa na Rua 5, em Cacaupireira, fato que foi inclusive noticiado por nós aqui. Vinci já foi entregue à família. Agora falta localizar os pais do Moisés, que também mora em Cacaupireira e se encontra em poder do SAICA. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h26 em Manaus. Vamos às notícias da noite. Madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade, com poucas incidências de roubos, de assaltos e também de crimes por violência na cidade. Maravilhosa a noite madrugada. Entretanto, Paulo Guerra, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil agindo em toda a cidade, e o motorista de ônibus Rodrigo Barroso Pereira, de 32 anos, a companheira dele, a também cobradora de ônibus, Suelen Cristina da Silva, de 33 anos, foram presos em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Isso aconteceu já no final da tarde de ontem. Paulo, a Suelen resolveu sequestrar a colega dela, uma cobradora de ônibus de 36 anos também. A polícia suspeita que foi o Rodrigo, o motorista, que mandou matar a Suelen. A cobradora, ele mandou, matar essa daí, teria mandado matar para não pagar pensão, já que ele tem um filho com ela. E a atual companheira dele, também cobradora de ônibus, teria amarrado ela numa cadeira dessas de macarrão, amarrou, pegou o cartão dela, fez R$2.000 em compras aí pela cidade. Aí quando voltou, quando já ia matar, não conseguiu contato com o motorista, e por isso poupou a vida dessa mulher que ficou aí mais de 5 horas amarrada e sendo ameaçada de morte. Segundo o delegado Jeff David McDonald, do 2º Distrito Integrado de Polícia, o sequestro aconteceu no último dia 16, quando Suelen atraiu a vítima e o bebê para a casa dela na Rua Conservatória, no bairro Nova Cidade. A mulher ficou amarrada numa cadeira de balanço e era ameaçada com uma tesoura por parte da acusada. O motorista, o pivô da história, está aí, ele nega a participação no crime, mas tem sim, o delegado se botou no toco, investigou e viu que ele também tem culpa no cartório. Mas, Paulo Guerra, a Rocan mais uma vez em patrulhamento na noite e madrugada. Viatura 9341 em patrulhamento pela Avenida Cosme Ferreira, viu um veículo HB20 de placa NOS 3208. Na hora, os policiais puxaram essa placa e viram que essa placa batia com gol de cor prata, nada a ver com HB20. Daí a polícia foi fazer a abordagem. O veículo empreendeu fuga, daí começou uma perseguição cinematográfica pelas ruas da cidade. E o veículo, quando parou, desceram 5 elementos. Todos saíram correndo em rumo à mata. Foram presos na hora Scarlett de Souza Nunes, 23 anos, Bruno Almeida Colares, 24 anos, Uziel Freitas Júlio, 25. 2 indivíduos adentraram a mata, entraram no matagal. Após as buscas, a polícia não deixou barato não. Prendeu também William Fernandes Freitas, de 24 anos, e um menor de 15 anos de idade. O veículo possuía restrição de roubo. Todos foram conduzidos ao primeiro DIP por volta das 23h50, entrando aí pela madrugada também. Para ter uma ideia, Paulo, essa ocorrência ainda está sendo desdobrada no primeiro DIP, na Rua Duque de Caxias, na Praça 14. Grande ação da Polícia Militar aí durante a noite e madrugada, no centro da cidade. CPA Sul da cidade, ao comando do Coronel Cavalcante, policiais da 24ª SICOM prenderam ontem
Juliana duas pessoas que estavam aí roubando. Foram presas pela viatura 6351. A viatura 6351 da 24ª SICOM, onde estava o soldado Juliana Paixão e o soldado Andrei. Eles deram apoio aí e conseguiram prender bandidos que estavam assaltando lojas no centro da cidade. Foram presos, tem um aqui, Paulo Guerra, o coronel Cavalcante me mandou um retrato, tá assustado, rapaz, mas a profissão dele é ladrão e foi preso pelo CPA Sul da cidade, 24ª SICOM. Outra de polícia, veículo recuperado, foi pela 10ª SICOM. Outro, um homem que estava foragido também, houve a detenção dele, um infrator apresentado no primeiro DIP, foi uma ação dos policiais da 24ª SICOM. O homem que estava com porte ilegal de arma de fogo também foi preso pela 24ª SICOM. Muitas ocorrências ao comando da 24ª SICOM durante a noite e madrugada. Ação também da 22ª SICOM. Um ladrão que estava roubando celular foi preso pela polícia. Trata-se de Jorge Alexandre Silva, 21 anos. Ele roubou aí, ainda bateu na vítima, uma senhora aí, ele bateu na mulher e roubou o celular. Foi preso por policiais da 22ª. A 6ª SICOM também conseguiu recuperar um carro aí durante a noite e madrugada. Ações da Secretaria de Segurança diminuindo bastante o número de criminalidade na cidade. Só de homicídios também, a Secretaria de Segurança já conseguiu reduzir aí um número aproximado a 30%. Apesar da ação dos bandidos, os índices estão diminuindo e muito em todo o estado do Amazonas. Pronto-socorro 28 de agosto, plantão tranquilo com apenas 2 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também foi considerada tranquila, Paulo Guerra. Muita gente procurando sim o setor clínico e todos que procuram o João Lúcio são muito bem atendidos, aproximadamente 600 pessoas atendidas todos os dias no gigante da zona leste da cidade. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes da difusora, a pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha. Nenhuma morte por violência registrada nas últimas 24 horas. O plantão realmente foi dos mais tranquilos. Entretanto, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou 64 exames de corpo de delito. Chegando no IML na madrugada, Paulo, via pedra vazia, modo. O motor da morte! O motor da morte não saiu. O motor da morte que faz o trajeto, o destino do motor da morte, ele leva pessoas desta para pior. Não levou ninguém, entretanto, há várias pessoas, há vários bandidos que apanharam durante a noite e madrugada da população e estão no bico do urubu. E o motor da morte pode levar esses bandidos dessa para pior a qualquer momento. Paulo. Os números das loterias. O concurso 1879 da Mega Sena pode pagar prêmio de 13,4 milhões para quem acertar as 6 dezenas hoje. A Lotomania concurso 1712 saiu para um ganhador, um apostador, imaginem só de onde foi, de Rio Verde, de novo, em Goiás. Ele vai levar 3.611.627 reais e 4 centavos. As dezenas sorteadas foram 01, 12, 26, 29, 31, 33, 35, 44, 47, 61, 65, 66, 73, 76, 77, 83, 89, 90 99 e 00. Um apostador de São Paulo zerou na aposta e recebe 127.657 reais e 86 centavos.
E significa dizer que o apostador com 20 acessos não jogou o espelho. A Time Mania concurso 958 sortiu as dezenas 24, 37, 48, 63, 71, 73 e 74. O time do coração foi Inter de Limeira. E não houve acertador. 6 números, 3 apostas, R$33.723,32. E finalmente vamos aqui, né? Concurso 4.239. Dezenas 28, 39, 40, 42 e 64. E o prêmio acumulou, a quadra saiu para 49 apostas, R$8.277,43 para cada uma. 6h40. Esportes. A Primeira Liga perdeu 2 integrantes nesta terça-feira. Em Assembleia Geral, Atlético Paranaense e Curitiba anunciaram suas saídas do grupo. Com isso, os times paranaenses não estarão na competição em 2017. Em jogo isolado, o Goiás bateu o rebaixado Sampaio Corrêa pela Série B ontem à noite, 2-1. Atlético Mineiro e Grêmio iniciam às 21h45 de hoje no Mineirão a decisão da Copa do Brasil, que dá ao campeão vaga na Libertadores 2017. O jogo de volta será realizado dia 30 em Porto Alegre. Chapecoense e São Lourenço da Argentina definem na Arena Condá às 21h45 quem irá à final da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto na Argentina, o jogo terminou em 1-1. Últimas notícias. Os mercados da China tiveram pouca variação nesta quarta-feira, consolidando ganhos recentes com os setores bancário e de imóveis ainda sendo a preferência dos investidores. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,19%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,21%. Aqui no Brasil, a bolsa ontem fechou em alta de 1,45% e o dólar subiu 0,13%, cotado a 3,356. O IBGE divulga hoje o IPCA 15 com prévia da inflação oficial de novembro. Em outubro, a taxa voltou a ganhar força e ficou em 0,26%. A Secretaria do Tesouro Nacional divulga o relatório mensal da dívida pública referente ao mês de outubro. A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou alta de 3,1% em setembro e chegou a 3,04 trilhões de reais. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil chegou a um nível recorde. No terceiro trimestre do ano, 25,7% da população nessa faixa etária estava sem emprego. No mesmo trimestre de 2015, a desocupação estava em 19,17%. A última vez que o percentual desse grupo chegou perto disso foi em abril de 2004, com um índice de desemprego de 25,1%. A taxa média de desemprego em todo o país de julho a setembro foi de 11,8%. Os dados são do PNAD do IBGE. Depois da mobilização dos estudantes da educação básica e universitários contra a PEC e do teto de gastos e a medida provisória que reforma o ensino médio, propostas do governo Michel Temer, os professores de ao menos 27 universidades federais aprovaram greve a partir de amanhã, por tempo indeterminado, segundo a Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, principal sindicato da categoria. O astro do basquete Michael Jordan e o ator Robert De Niro e a estrela do rock Bruce Springsteen foram alguns dos 21 premiados pelo presidente Barack Obama com a medalha da liberdade. Durante uma cerimônia na Casa Branca, Obama entregou pela última vez em seu governo a maior homenagem civil a um grupo diverso de estrelas do esporte, das artes, cientistas e outros. A Suíça anunciou que transferiu ao Brasil documentos e extratos bancários e contas secretas da Odebrecht no país. A decisão permite a identificação de pessoas que teriam se beneficiado de propinas. A liberação dos documentos levou quase um ano por causa dos recursos que os advogados da empreiteira apresentaram. A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou o cancelamento de 876 voos nesta quarta-feira, incluindo 51 voos internacionais, por causa de uma greve de pilotos que se estende até amanhã. Sua filial de baixo custo, a Eurowings, cancelou cerca de 60 voos nesta terça-feira. Aproximadamente 100 mil passageiros da companhia serão afetados por esses cancelamentos, informou o grupo em um comunicado. Serão mantidos 2.124 voos dos quase 3.000 que a Lufthansa opera. O grupo também controla as companhias Eurowings, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. O sindicato de pilotos da Cockpit convocou uma greve de 24 horas para esta quarta-feira em protesto pela ausência de aumentos salariais
há mais de 5 anos. Comissão Especial da Câmara deve votar hoje relatório do projeto anticorrupção que foi adiado de ontem para hoje. Se aprovado, o parecer reduzido de 17 para 12, as propostas vai para o plenário. A Coreia do Sul e o Japão assinaram um pacto de inteligência militar nesta quarta-feira para compartilhamento de informações confidenciais sobre a ameaça representada pela atividade nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, informou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. O governo colombiano e as guerrilhas FARC vão assinar um segundo acordo de paz na próxima quinta-feira, depois de um primeiro acordo para pôr fim à década de violência no país ter sido rejeitado em referendo, adianta a Associated Press. O governo e as FARC concordaram assinar o acordo final para pôr fim ao conflito e construir uma paz estável e duradoura, declararam negociadores de ambas as partes num comunicado divulgado nesta quarta-feira e citado pela agência France Press. O Senado deve votar em segundo turno a proposta de reforma política. Na primeira votação, os senadores aprovaram um texto que prevê a criação de cláusulas de desempenho eleitoral para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão. Governo federal e estados anunciaram nesta terça-feira um pacto nacional pelo equilíbrio das contas públicas que deve ser concluído até o início da próxima semana. O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto em Brasília, que contou com a participação do presidente Michel Temer, ministros da área econômica e governadores, e que foi marcada para discutir a crise financeira nos estados. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pelo pacto, o governo federal aceita dar aos estados uma fatia maior dos recursos arrecadados com a chamada repatriação. Em contrapartida, os governadores se comprometem a fazer um forte ajuste em suas contas, semelhante ao proposto pelo próprio governo Temer, incluindo o aumento da contribuição previdenciária paga por servidores públicos. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Estados terão socorro de 5 bilhões e se comprometem com ajuste fiscal. Folha de São Paulo. Comissão adia a votação do pacote anticorrupção e reduz medidas. O Estado de São Paulo. A Anvisa aprova a regra que facilita a venda de derivado da maconha. Correio Brasiliense. Garotinho recebe alta no hospital e vai cumprir prisão domiciliar. Valor econômico. Dólar sobe com movimento no exterior e incerteza com os Estados Unidos. Estado de Minas. Criança de 9 anos é baleada em BH e moradores colocam fogo em ônibus. O Recife Jornal do Comércio. Banco do Brasil diz que não obrigará funcionários a reduzir jornada e ganhar menos. Fortaleza Diário do Nordeste. PM de folga reage a assalto e mata suspeito na praia de Iracema, em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. RS decreta calamidade financeira e servidores reagem a cortes. Brasil Econômico. Às vésperas de delação, o STF mantém prisão preventiva de Marcelo Odebrecht. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Estado do Amazonas tem 240 mil desempregados, indica a IBGE. Agora. Professor é acusado de estuprar 6 alunas em escola pública. Em tempo. Melo busca atrair mais de 552 milhões para o Amazonas. A crítica. Julgamento no STF ameaça a Zona Franca. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Reis, Gisele Holanda, Daniela Cardoso e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus.